Meus queridos e amados irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal EBD Sim Senhor, o canal que é exclusivo para a Escola Bíblica Dominical. Na lição dos adultos, em que nós estamos estudando sobre o corpo de Cristo, nós chegamos à lição de número 11, onde trata sobre o culto da igreja cristã. Nós falaremos sobre a essência do culto, o propósito do culto, quando há uma liturgia que não agrada a Deus, a ênfase do culto ou a prioridade do culto, que é a palavra de Deus, e no sentido pentecostal, a adoração esfuziante e com muita alegria daqueles que louvam ao Senhor com seus lábios. Você está no canal EBD, sim senhor, o canal que é 100% nordestino, paraibano e campinense. Adoração, prestar culto e reverência a quem é digno. O Senhor Jesus Cristo foi e é digno, porque ele venceu a batalha do maior plano de Deus sobre os seres humanos, que é a reconciliação de Deus com aqueles que caíram. E eu gostaria de iniciar sugerindo a você, professor da Escola Bíblica Dominical, que você lembrasse aos seus alunos de Apocalipse capítulo de número 4. Pois Apocalipse capítulo de número 4, após falar no capítulo 2 e 3 das 7 igrejas da Ásia, a voz daquele que revela a João diz: sobe cá e mostrar-te-ei as coisas que depois destas hão de acontecer. E a porta aberta no céu fez com que João adentrasse a um local que poucas pessoas viram em visão. E João viu um trono, e assentado no trono, o Deus Todo-Poderoso, o Eterno, aquele que não tem início de dias e nem fim de dias. Aquele que com seu trono desceu até Ezequiel e na sua mão direita entregou o rolo de livro para que ele engolisse. No meio e ao redor do trono estavam 5 animais. O quinto ele tinha aparência como que tivesse sido morto. Era um cordeiro. E os 4 que cercavam, chamados de os seres viventes, que eram querubins, cada um deles tinham 4 cabeças, 4 mãos direitas, 4 pés direitos e 4 asas. E para qualquer lado que eles fossem, segundo a ordem do que estava sentado no trono, eles não precisavam se virar, porque eles estavam voltados para os 4 cantos ao mesmo tempo. Eles tinham cabeça de homem, cabeça de águia, cabeça de boi e cabeça de leão. Debaixo de suas asas saíam raios, e abaixo de cada um dos pés, dos 4 pés direitos, havia uma roda. Para cada um, 4 rodas. E essas rodas eram a parte que tocava no chão. O Salmo 18 diz que, pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. Ou seja, quando esses seres se aproximam dos montes, se aproximam da terra, a terra se derrete de tanto poder e glória que há no nosso Deus, infinito poder. E esses seres, eles não descansavam de dia e de noite, tendo seus olhos cobertos com as asas, de proferir palavras de adoração ao Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Foi traduzido essa palavra como santo 3 vezes, porque se fosse traduzir ela ao pé da letra, seriam santissimíssimo, ou seja, tantas vezes quanto forem necessárias dizer que ele é santo. E isso é glorioso pensar sobre isso, porque nesse momento existem seres sobrenaturais e poderosos adorando a Deus, glorificando a Deus. E dentre a missão da igreja, que é dividida em 4, a primeira delas é a adoração, conduz a adoração. Tudo que ela faz é para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, todo o seu pensamento é pensamento puro, de bênção e não de mal. Assim é a igreja de Cristo. E no meio do trono está o Cordeiro,
aquele que João Batista disse que tira o pecado do mundo, aquele que expiou as nossas falhas, oferecendo no verdadeiro tabernáculo, que é esse lugar que João está vendo. E João, vendo tudo isso, ele chorava, já adentrando no capítulo 5, porque ele percebia que ninguém era digno de receber da mão de Deus o livro, que continha o desenrolar e a conclusão da história da humanidade com Deus. Mas um dos anciãos, que são 24 anciãos ao redor do trono, e segundo Apocalipse 4:11, eles se prostravam diante do Deus Todo-Poderoso e diziam: digno és de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua mão elas são e foram criadas. Um deles aproxima-se de João e diz: não chore, eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu, e é digno de tomar ou receber o livro e desatar os seus 7 selos. O livro do Apocalipse ele está em volta da retirada desses selos e dos últimos acontecimentos. Então Deus é digno de que todos os seres da face da terra o adorem e se prostrem. E então, como a igreja deve cultuar a Deus aqui na terra? Se o ser mais santo não pode nem contemplar a face do Deus Todo-Poderoso, como a igreja deve cultuar e como ela tem cultuado, como ela tem glorificado a Deus? O que é uma verdadeira adoração? Fica conosco até o final. Não se esquece de deixar o seu comentário aí embaixo, que isso é muito importante. E também de participar do nosso grupo no WhatsApp. Está aparecendo o QR Code aí na tela. E também deixarei aqui o link nos comentários para que tenhamos um contato mais próximo também pelo grupo do WhatsApp. Deus abençoe a sua vida. Para iniciar a leitura bíblica em classe, que está em Efésios 5, do 15 ao 21, nos dá orientações importantes acerca do comportamento sábio entre os irmãos, ou seja, na comunhão da igreja. Se fôssemos colocar um título em Efésios 5, do 15 ao 21, o título seria Sabedoria entre Irmãos. No versículo 15 está escrito: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Então Paulo inicia com uma exortação dizendo: não falte sabedoria em vocês, andem como sábios. E depois, no versículo 16, ele diz: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. O que Paulo quer dizer com isso? Vamos conferir aqui antes. Colossenses, capítulo 4, versículo 5. O texto diz: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. O que seria remir o tempo? Remir é salvar. Remir é salvar. Então, remir o tempo seria aproveitar bem as oportunidades. Usando o contexto do versículo 15, andar com sabedoria. Então, enquanto você está aqui, se comporte e aproveite todos os momentos para salvar esse tempo, não perder tempo. Esse é o contexto. Então, não perca tempo, ande com sabedoria, salve o tempo para aquilo que é frutífero. E nós podemos aqui já iniciar sobre Romanos, capítulo 12, dos versículos 1 ao 2, porque essa exortação ela é importantíssima em muitos contextos do Novo Testamento. Paulo, como podemos chamá-lo de presidente da igreja da época, o maior missionário que a igreja já teve depois do nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis, não vos adequeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa mensagem ela é tão forte, que apenas esse texto poderia ser o texto base desta lição. O que Paulo está dizendo é que ele conhece, ele sabe o que é ser um verdadeiro adorador. E por isso que ele inicia rogando à igreja. É como se ele dissesse: pelo amor de Deus, entenda, a adoração é um sacrifício da sua vida. Não um sacrifício que é apresentado pontualmente em uma data especial ou em um local específico. Nós somos o sacrifício vivo, santo e que agrada a Deus. Esse é o culto racional.
Ele explica o que é culto racional. É ter uma vida que glorifique a Deus. Tudo que faz é para a glória de Deus. Tudo que pensa é para a glória de Deus. Tudo promove a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois a Ele pertence todo louvor e toda glória. E ele dá a dica. Como fazer isso? Não se adeque, não se torne aceitável e não se pareça com este mundo, mas transforme o seu entendimento. Ou seja, tenha um entendimento transformado e renovado, e com esse entendimento transformado, renovado e bem alimentado, aí você sabe e desfruta. Sabe qual é a vontade de Deus e desfruta dessa boa vontade de Deus e das bênçãos de Deus. Porque, em resumo, o que é ser um verdadeiro cristão? É você substituir a sua vontade para esta vida pela vontade de Deus. Então, todo aquele que é um verdadeiro adorador, que é um servo submisso a Jesus Cristo, ele não tem mais vontade própria. Por mais que ele ore, por mais que ele coloque a sua vontade diante do Senhor, mas ele diz: todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. No versículo 17 ele diz: pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Viu a conexão? A conexão tanto do início do versículo 15 com agora Romanos 12. Então Paulo exorta a andar com sabedoria e não como nécio, salvando as oportunidades, andando como o Senhor deseja. E Romanos 12:1 ensina como anda e que nós precisamos não ser insensatos, mas entender qual é a vontade de Deus. Como é que entende? Renovando o entendimento com a palavra de Deus. E entendendo a vontade do Senhor, nós iremos praticá-la. E aí seremos, de fato, na coletividade, a igreja do Senhor, e na individualidade, o membro ou o templo do Espírito Santo. Versículo 18: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Paulo não está aqui falando de vinho. Por mais que Provérbios 20 primeiro diga: o vinho é escarnecedor, e a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Veja, ele diz que o vinho é escarnecedor. O vinho não é escarnecedor. Ele está falando sobre o resultado daquele que está descontrolado. E no versículo 15, que é o primeiro versículo do texto, Paulo diz: não ande como nécio, não ande como descontrolado, não ande como escarnecedor. E no versículo 18 ele está trazendo isso mais uma vez e diz: não vos embriagueis, não perca a sobriedade, não perca a sabedoria. Mais uma vez, voltando à questão da sabedoria. Por isso que o título desse texto que eu coloquei é Sabedoria entre Irmãos, ou Sabedoria na Comunhão. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Ele não está falando de vinho, ele está dizendo: não se encha de litígios, de contenda, de questões entre irmãos, mas enchei-vos do Espírito. E por que encher-se do Espírito? Porque enchendo-se do Espírito, você saberá se comportar com sabedoria e não terá descontrole emocional e nem intelectual. Por isso que ele coloca a palavra vinho aí. E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aí então ele entra nos versículos 19, na parte do texto que podemos colocar como a liturgia de um culto, porque ele está falando quando os irmãos se ajuntam e como eles devem se comportar. Versículo 19: falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Esse texto pode estar fazendo uma conexão com 1 Coríntios 14:26, que diz: que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo, ó, a dica, para a edificação. Então, Paulo está falando de várias pessoas com elementos diferenciados quando se juntam. Paulo está falando da interdependência dos membros do corpo por meio dos dons espirituais. Eu não sou a igreja, eu não posso congregar comigo mesmo, ou seja, eu não posso viver isolado. Deus nos criou para uma assembleia, um ajuntamento que glorifique ao seu santo nome. E essa união traz a força e a edificação para a obra da salvação, que é pregar o evangelho, ensinar, discipulando e batizar esses novos convertidos. Então nós somos interdependentes. Eu preciso de ouvir o outro ministrar, pregar, ensinar, cantar, ser usado por Deus, para que o Espírito Santo edifique, faça-se tudo, edifique, faça-se tudo. Então, quando é salmo, quando é cânticos, para edificação, quando é doutrina, para edificação, quando é língua, revelação e interpretação,
tudo isso para edificação. Então ele já mostra uma ordem, um controle, uma coerência, uma decência e um momento de grande reverência que há quando nós nos juntamos para adorar ao Senhor Deus. E nós podemos também, junto com esse texto, ler Colossenses 3,16, que diz: a palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Veja, ele mais uma vez ele diz que esses elementos, eles ensinam com sabedoria e admoestam uns aos outros com quê? Com salmos, com cantos espirituais, cantando com graça em vosso coração. Então ele está falando de uma adoração que edifica. Ele não está falando de um palco onde cantores são aplaudidos. Ele está falando em uma reunião em que todos são movidos a adorar a Deus, e essa adoração e esses cânticos espirituais edificam o corpo de Cristo. No versículo 20, o apóstolo Paulo diz: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Também o próprio Paulo, em 1 Tessalonicenses 5,18, ele diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Ele finaliza o texto dizendo: sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. E aí você pode também usar Filipenses 2, dos versículos 4 em diante, quando mostra a sujeição de Cristo Jesus a Deus como servo, como escravo, e por causa disso, Deus o exaltou soberanamente. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro, no capítulo 5, e no versículo 5, ele diz: semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade. Sujeitai-vos uns aos outros, e porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E ele continua: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então o apóstolo Pedro está dizendo que nós somos interdependentes e adoramos a Deus de todo o coração, porque nós somos sujeitos uns aos outros. Consideramos o nosso irmão como superior. Isso nos faz ser humilde, dando honra a todos os membros, como Paulo diz que o Senhor dá honra a todos os membros, e isso faz com que a igreja seja unida. Por isso que ele disse para andar não como nécios, mas como salvos. Por isso que ele disse para que não vos embriaguemos com a contenda, mas nos enchemos do Espírito. Então o crente que adora ao Senhor de verdade, ele consegue ser unido, ter paz com todos, ter comunhão com todos não dá, porque tem pessoas que não são cristãs de verdade. São pessoas que estão no meio cristão para o seu próprio prazer, vontade, desejo, querer, mas a igreja ela só pode ser unida se ela se submeter e honrar uns aos outros. Não estamos falando de hierarquia eclesiástica, de honrar o irmão, seja qual for o irmão. Isso é muito glorioso. Igreja é isso. Comunhão verdadeira. E quando há essa comunhão verdadeira, o que é que acontece? Deus trabalha no nosso meio de forma poderosa, nos edificando e fazendo milagres. Por isso que nessa primeira parte do estudo, onde nós fizemos uma exegese de Efésios 5, do 15 a 21, eu já quero sugerir um vídeo do nosso canal principal, Bíblia de Fato, que é o vídeo Deus habita no meio dos louvores de Israel. Então você vai aí no YouTube, pesquisa essa frase, mais Bíblia de Fato. E aí você terá acesso a esse vídeo, que é muito importante para essa aula, para que você possa compreender o que significa Deus habitar no meio dos louvores. Então, habitar, Deus mora dentro das músicas, o que significa isso? Então, entra nesse vídeo, porque está bem interessante. Depois, o comentarista da lição de número 11, o culto da igreja cristã, ele traz na introdução que o culto ele pode ser examinado sob diferentes aspectos: a sua natureza, o seu propósito, a sua edificação, a sua glorificação, e também a questão da liturgia, que ele usa a palavra ritual. Iremos também falar sobre a liturgia. Então, qual a natureza do culto? Nos Estados Unidos da América, quando um cristão sai de casa para ir para a igreja, ele diz church service. Ele diz que vai servir na igreja. Nós, aqui no Brasil, nós não dizemos que vamos servir na igreja. Pela influência da teologia da libertação, nós dizemos, vou buscar a minha vitória, vou buscar a minha bênção, né?
vou receber do Senhor, ou vou adorar o Senhor, vou dar glória a Jesus. Mas todos nós servimos uns aos outros. Lembra do texto? Quando vos ajuntais, um tem salmo, um tem isso, faça-se tudo para a edificação. Eu só edifico o meu próximo se eu estiver submisso a servi-lo, como um servo de Deus. Então, esse culto como serviço é o culto que nós explicamos de Romanos 1, 12, 1 e 2. Esse culto em que a minha vida é a vida de sacrifício vivo, uma adoração constante em tudo aquilo que eu faço. Essa é a vida consagrada a Deus. É a vida que verdadeiramente anda na presença de Deus. Então, esse culto é uma combinação de obediência à palavra de Deus e a forma correta, né, do ritual ou da liturgia como ela acontece. E esse culto, como serviço a Deus, mostra a submissão que o crente tem a Deus e à igreja, fazendo assim com que o corpo de Cristo tenha união. O culto também ele é algo solene. O que significa algo solene? Algo solene é algo de relevância, que tem que ser tratado com seriedade, é algo que tem que ser tratado de forma respeitosa e nobre. Então, o culto não é uma algazarra. A alegria não é um descontrole, mas uma alegria de reverência. Salomão, em Eclesiastes 5, ele diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos. E ele diz: porque tu estás na terra e Deus está nos céus, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Ou seja, Deus sabe o teor e a pureza ou não daquilo que você vai trazer para ele. Então não se apresse em achando que por muito fazer ou fazer qualquer coisa, Deus vai receber a nossa adoração. Deus não recebe qualquer adoração. Deus não recebe qualquer coisa. Os princípios que regulamentam o culto são a ordem e uma boa liturgia que glorifique ao Senhor de forma decorosa, de forma decente. Então, os princípios que regulamentam o culto são decoro, decência e ordem. Simplesmente isso. Lembra de Deus com Moisés em Êxodo 3? Tira as sandálias dos teus pés, porque o local que tu estás é santo. Deus não está falando do local em específico sozinho. Deus está falando do local aonde ele está, aonde ele é invocado. Ali temos o princípio de uma comunicação. Então ali não é um centro de culto, mas se tornará. Porque foi isso que aconteceu. Quando eles saíram, vieram para o Monte Sinai para aprender com Deus lá. E o culto ele tem que ter uma diferenciação daquilo que é santo e daquilo que é profano. Só aqueles que discernem e vivem na parte santa são os verdadeiros adoradores. Lembra de Jeremias 15, 19? Quando Jeremias desviou-se e desistiu do propósito? Deus olha para ele e diz: se tu voltares, eu te trarei. Se apartares o precioso do vil, então serás como a minha boca. Tornem-se eles para tu, mas não tornes tu para eles. Jeremias estava ao nível dos falsos profetas, não era mais um coração inteiro diante de Deus. Mas ele se converteu, diz que é maldito o homem que confia no homem, ele está falando dele mesmo, do homem que confia em si. E depois, no capítulo 18, Deus lhe dá uma mensagem poderosa, que é a mensagem do vaso do oleiro, que ele deveria quebrar esse vaso, segundo Jeremias 19, versículo 1, depois 10 e 11, diante de toda a liderança de Israel. E assim ele fez, porque ele foi renovado por Deus. Então o culto ele é um serviço, ele é um momento solene de muita reverência, que tem os princípios do decoro, do bom comportamento, da decência e da ordem. E é isso que o comentarista traz no primeiro tópico. No segundo tópico, o comentarista traz o propósito do culto. Por que nós vamos a um culto? Nós temos perdido esse propósito por conta de influências de muitas ideologias, em que o culto é transformado agora em um momento em que eu vou conquistar alguma coisa de Deus. Então eu vou oferecer algo o mais forte, que chame mais a atenção de Deus, para que Deus venha e me abençoe com alguma coisa, com alguma bênção. E esquecemos muitas vezes que nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Que a alegria do Senhor é a nossa força.
e que o Espírito mora dentro de nós e que a nossa adoração em espírito e em verdade, ela é baseada na vida, não em um momento de culto. Adoramos a Deus a todo momento. Adorar não se resume em oferecer sacrifícios do fruto dos lábios, mas, em especial, o nosso comportamento. O nosso comportamento diante de Deus faz com que tudo que nós viemos a fazer glorifique ao nome do Senhor. Então, qual o propósito do culto coletivo da igreja? Glorificar a Deus, é lógico, e os salmos exemplificam bem isso, que tudo que foi criado exalta o nome do Senhor. Como que se um astro dissesse ao outro astro que Deus é grande. Como um pássaro cantasse para o outro pássaro, para qualquer outro ser, que ele está engrandecendo aquele que deu fôlego de vida a ele. Ou seja, a adoração faz parte da essência, da própria natureza do ser criado. Por isso que o ser humano que não conhece Deus, ele vai tentar se apegar a alguma coisa como Deus, porque ele precisa preencher o vazio da sua essência como um adorador. Se Deus não é celebrado, se ele não é glorificado, então o culto perdeu o seu real sentido. E aqui eu já trago mais uma referência do canal Bíblia de Fato, que é o vídeo A Liturgia que Não Agrada a Deus. Será que existe uma liturgia que não agrada ao Senhor? Na leitura da ceia, Paulo disse aos Coríntios que eles se ajuntavam não para glorificar o Senhor, ou seja, não para comer a ceia verdadeiramente e glorificar pelo que Cristo Jesus fez por nós. Então, o culto tem um propósito de glorificar a Deus e, segundo, edificar a igreja. Mas o comentarista traz também o ponto quando não se cultua a Deus de verdade. Quando não se cultua a Deus de verdade, o nosso ajuntamento ele pode ser para qualquer outra coisa. Para brincadeira, para arrecadação de dinheiro, para um encontro social, para uma festa, para o culto à personalidade, ao político, ao líder, a um personagem, até da Bíblia, Paulo, Pedro ou qualquer outro. Mas se o culto não glorifica a Deus, então ele não é culto. Porque o verdadeiro culto, ele exalta aquele que merece toda a honra. Paulo diz que tudo deve ser feito para a edificação em 1 Coríntios 14, 26. Essa edificação ela é uma construção. E na construção precisa-se de vários materiais, ferramentas e trabalhadores. E esse é o sentido. Nós nos ajuntamos e cada um manifesta o dom de Deus que há em si e o corpo fica edificado. Ou seja, o corpo ele se move mais para próximo de Deus. E aquele que fala em línguas, Paulo lembra disso, ele deve interpretar. Por que Paulo fala essas coisas? Ele fala que aquilo que é no sentido individual não vai edificar a igreja. O dom que você exerce, que apenas edifica a si mesmo, ele não é para a igreja. Então, para que a igreja seja edificada, é preciso que haja a palavra de profecia, a revelação falada a todo mundo, para que a coletividade seja edificada. Por isso que ele, em Efésios 4, 11 e 12, traz o propósito da liderança, o propósito daqueles que foram colocados, chamados pelo Senhor, que diz o texto que ele mesmo, Jesus, deu uns para apóstolos, profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. E no versículo 12 ele diz, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Então, preparar pessoas para trabalhar, para o serviço. Church service, servir na igreja. Para edificação do corpo de Cristo. São líderes que levantam líderes para a edificação do corpo de Cristo. E como edifica? Através do exercício dos dons. Então, Paulo, em 1 Coríntios 14, está fazendo isso. Está edificando a liderança para que a igreja seja educada no uso dos dons de forma correta, para que o nome do Senhor seja glorificado com a igreja sendo edificada. Então, a igreja sendo edificada, o nome do Senhor também é glorificado. E no terceiro ponto, o comentarista traz a questão da liturgia. Na liturgia, ele traz a questão da exposição da Bíblia, da adoração com muito entusiasmo e traz também um testemunho do pastor William W. Menzies. Então, o que seria liturgia? Conjunto de práticas de um culto. Todos os rituais, todos os cânticos, tudo que é feito em um culto, que sempre se repete aquilo, com ênfase na palavra diferenciada e no ser usado por Deus diferenciado, é a liturgia.
A liturgia fala de ordem. E a liturgia ela não pode ser vazia e repetida. Como que uma reza ou uma repetição de palavras. Porque não é por muito falar que Deus nos escutará, mas pela profundidade da verdadeira adoração. Você pode também, meu amado professor, utilizar nesse terceiro tópico um manual de cerimônias, em que no manual de cerimônias trará a liturgia de um culto público ou a liturgia de um culto de adoração. Na página de número 14, você vai ter um exemplo lá de uma liturgia de culto público. Então, a exposição da palavra de Deus é o objetivo, é a primazia, porque por meio dela há a adoração e há a edificação do povo de Deus, que são os propósitos principais do culto. O Senhor Jesus, que é o nosso maior exemplo, ele fez exposição das Escrituras como a base do seu ministério, quando iniciou em Lucas 4, lendo Isaías 61, que ele disse que o Senhor me ungiu para evangelizar. Então ele já está dizendo que nós somos testemunhas de Cristo e recebemos o Espírito Santo para isso, para testemunhar do Senhor. E a palavra doutrina que Paulo fala nisso é, de fato, expor as verdades do Deus Todo-Poderoso. Essa adoração entusiástica, glorificar a Deus com salmos, glorificar ao Senhor com os nossos lábios, com o fruto dos lábios. Nós podemos também meditar em um vídeo muito importante para essa lição, que você poderia conferir no canal Bíblia de Fato, que é Características de uma Igreja Não Avivada. E pelas características de uma igreja não avivada, você conecta com a igreja verdadeira, aquela que cultua o Senhor de forma entusiástica, com muita alegria e com muita graça. O teólogo americano William W. Menzies escreveu alguns livros como No Poder do Espírito Santo, Espírito e Poder, Doutrinas Bíblicas, que morreu em 2011 com 80 anos, que foi responsável aqui no Brasil, ele e outros teólogos, pela Bíblia de Estudo Pentecostal, que vendeu mais de 1,5 milhão de cópias. Esse grande homem de Deus, ele diz que no mundo as igrejas pentecostais são conhecidas pelas suas reuniões, pelos seus cultos ruidosos, alegres, esfuziantes, com muito movimento e com muitas vozes, de levantar as mãos e de glorificar a Deus em voz alta. Essa parte ela se torna muito polêmica quando nós substituímos a verdadeira adoração e a expressão física e vocal em um culto de adorar a Deus por pessoas que fazem isso para apelar, uma tentativa de animar o culto. O culto espiritualmente será não agora entusiástico, será quieto, mas sempre terá uma, duas, três pessoas que fazem isso não de maneira decorosa, nem séria, mas fazem como para trazer um entusiasmo aos outros que estão quietos. Então, o pregador que ele não é pregador, o pregador que ele não é bíblico, ele leva o tempo todo a pedir para que as pessoas levantem a mão, cutuquem o seu irmão, dê um pulo, para tentar fazer com que o povo fique entusiasmado, porque para isso, em sua consciência, é como se fosse uma aprovação que sua mensagem foi recebida. Não sabe ele que ele está na classificação dos falsos adoradores do templo, cuja adoração ela é comprada na porta do templo. Para alguém dar glória ou levantar a mão, precisa de alguém ficar dizendo. Não é errado pedir ou exortar a igreja que adora ao Senhor. Porém, a adoração também é algo pessoal e que eu, com o meu entendimento, com as minhas emoções, com a minha voz, eu vou glorificar a Deus da maneira que eu glorifico a Deus com seriedade. Não é porque alguém disse diga aleluia 3 vezes, diga glória 3 vezes, culto com seu irmão, que isso vai ser uma adoração. Deus, ele é santo e ele merece toda a reverência, toda a piedade. Há pessoas que a sua adoração é ficar em silêncio e a lágrima correr nos olhos. Todas as vezes que começa a adorar, essa pessoa chora. Há as que não choram, apenas fecha os olhos, baixa a cabeça. Há as que baixa a cabeça, levanta a mão. Há as que levanta as duas, há as que levanta uma. Há que não fala nada, há que grita, há que rola no chão, há que fala em línguas o tempo todo sem parar. Então a adoração também é algo pessoal
como uma marca registrada que precisa ser respeitada. Salvo aquilo que é coletivo, ou seja, cânticos congregacionais. Aí sim. Eu gostaria de finalizar essa aula sugerindo para que você também lesse um trecho, ou, se possível, todo o Salmo de número 19. O Salmo 19, o Salmo 148, que também inspirou o hino da harpa cristã 42, onde fala que tudo louva ao nome do Senhor. O Salmo de número 19 diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem língua, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Ele está falando da revelação geral, em que quando você olha para o sol, se puder olhar, olha para os astros, olha para o céu, não há como não pensar em um ser pessoal, infinito e glorioso que tem criado todas as coisas. Há uma mensagem dos astros para nós. E ele continua o salmo dizendo que neles pôs uma tenda para o sol. Qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr no seu caminho? O salmo de número 148, que é um salmo belíssimo, o texto diz: louvai o Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos, louvai o sol e lua, louvai as estrelas luzentes, louvai o céu dos céus e as águas que estão sobre os céus, que louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. E os confirmou para sempre, e lhes deu uma lei que não ultrapassarão. Glória seja dada ao nome do nosso Cristo, do nosso Senhor, que sem ele nada do que foi feito se fez. Ele merece todo louvor, toda honra e toda glória. Que a sua aula seja finalizada com adoração, com louvor ao Deus Todo-Poderoso. E que nós nunca venhamos a perder a essência da verdadeira adoração, que não é apenas fazer coisas, mas é ter a vida como um sacrifício que glorifique ao nome do Senhor. Nós estamos nos aproximando do fim do trimestre. Na semana que vem, nós iremos estudar a penúltima lição, que tem por título O papel da pregação no culto. Então, iremos falar sobre a homilética, iremos falar sobre o pregador, iremos falar sobre a mensagem. E iremos finalizar o trimestre falando sobre o poder de Deus na missão da igreja. Iremos finalizar falando sobre a missão da igreja. Então, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Não se esqueça de dizer aqui nos comentários o que você achou desta aula. Se desejar nos apoiar de alguma outra maneira, temos o QR Code aqui em cima. Não se esqueça de participar do nosso grupo do WhatsApp EBD Sim Senhor. Tá uma bênção, os irmãos bem participativos, contribuindo da sua maneira para o desenvolvimento de uma boa aula da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe grandemente a sua vida e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.